A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Irmãos, você vai ver agora aqui o áudio de um ancião responsável por uma região, acho que é irmão Wilson, de Lins, e ele está orientando um músico que criou um grupo para estudar a Bíblia. Criou um grupo. E nessa conversa que ele manda esse áudio bem tranquilo, em determinado momento ele diz que não é proibido ler a Bíblia. E logo na sequência ele simplesmente proíbe de seguir com o grupo de estudo bíblico. Presta atenção, o grupo está estudando a Bíblia. Não estão numa faculdade. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos defensores da CB que falam, não, a CB é contra alguns estudos de teologia, que vai ensinar umas coisas. Conversa furada. A CCB não quer que vocês estudem a Bíblia, para que vocês tenham conhecimento. Esse grupo é só de CCBano. Estão estudando a Bíblia. Pegaram a Bíblia ali, vamos estudar, vamos. E o ancião interferiu, entrou no grupo só para desmanchar o grupo e depois saiu, proibindo ali que seguisse com aquilo. E aí os CCBanos, como tem medo de ser retalhado ali, eles preferiram acatar as ordens do ancião e ignorar o mandamento ou a vontade de Deus, que é de estudar a palavra de Deus. Irmãos, Deus você só vai conhecê-lo através da Bíblia, da Escritura. Lá é que está dizendo quem é Deus, o que Ele é, o que Ele gosta, o que Ele ama, o que Ele quer que você faça. Em outras palavras, significa lá Ele está se revelando para nós. Se você nega a Escritura e se afasta dela, você está se afastando do conhecimento de Deus. Bem, vamos ouvir o áudio e aí você tira a sua própria conclusão. Isso aqui é um ancião que está conversando com um músico que não fez nada de errado, apenas se propôs, junto com o grupo, estudar a Bíblia. Fica vendo você mesmo, vamos ouvir. Mas o irmão procura fazer esse trabalho, irmão, com aqueles que não conhecem, que não se achegaram ainda ao Senhor. Aqueles que já obedeceram, aqueles que congregam, a palavra é o suficiente, irmãos, para ensinar, para corrigir, para perdoar. A palavra é tudo, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então deixa eles se guiarem pela palavra. Agora, que a congregação proíbe a leitura das Escrituras, isso não procede, né? Não é o irmão que disse isso, não. Aqui a gente ouve alguma coisa a esse respeito, e isso desperta alguém para querer colocar a Bíblia diante de todos, né? Então não é bem assim, irmão. Nós aconselhamos a Irmandade a ter acesso à Bíblia, à leitura, mas na condição de servo de Deus, e pedir que o Senhor esclareça, abra a mente, né, para entendermos qual é a perfeita vontade de Deus, né? Tá bom? Então, irmão, em síntese, parabéns pelo trabalho do irmão, mas nessa parte de grupo e de leitura bíblica, irmão, eu pediria para o irmão, no amor de Deus, para o irmão deixar isso, tá bom? O irmão é músico, parece que o irmão estava ajudando como instrutor, né? Então, irmão, se limita a isso, deixa essa parte espiritual dos irmãos que Deus confirmou no ministério espiritual, tá bom? Eu peço isso no amor de Deus, com todo o carinho, com toda a educação, tá bom? Se o irmão me fizer isso, eu vou ficar eternamente grato, tá? Não fica triste comigo, não, tá bom? E não é necessário nós conversarmos sobre isso. Podemos conversar a qualquer momento, tanto que for, mas não esse assunto, tá certo? Esse assunto eu creio que já está encerrado.
tá certo? Agora qualquer outro assunto, minha casa tá aberta também, tá bom? Meu coração, tá? Deus te abençoe, te guarde e multiplique esse amor pela obra de Deus, tá bom? Paz de Deus. Bem, irmãos, esse aí é o áudio do ancião de Lins. O ancião de Lins que está aconselhando o músico que formou um grupo para ler a Bíblia. Observa que no começo ele fala que pessoas que dizem por aí que não pode ler a Bíblia na CCB, não procede. Depois ele fala para esse moço que criou um grupo para ler a Bíblia para deixar isso de lado. Ou seja, quando a coisa não é verdadeira, ele entra em contradição numa mesma frase em pouco tempo. Em menos de um minuto, ele cai em contradição. Entendeu? Ele diz que na CCB não tem nada contra a leitura bíblica. Mas em seguida ele diz para desfazer o grupo de leitura bíblica. Ou seja, está praticamente proibindo. E ele fala isso de um modo tranquilo. Quem é da CCB sabe. Eles dizem que estão pedindo, mas eles estão mandando. Porque se você não obedecer, você vai sofrer retaliações. Lógico, se é excludente, é uma obrigação. Se ele vai te retalhar, se vai haver alguma coisa que vai te punir, obviamente que isso não se trata de um pedido, mas de uma ordem que ele está te dando. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, no áudio ele falou, irmão, procura fazer um trabalho desse com as pessoas que não conhecem ainda. Que não conhece o quê, irmão? Você acha que ele está falando de evangelho? De Cristo? Não. Que não conhece a CCB. Mas as pessoas que já estão congregando, então, óbvio, quando ele emenda já estão congregando, significa que no primeiro momento da frase ele estava se referindo à CCB. As pessoas que não conhecem a CCB, né? Façam um trabalho com elas. Mas as que já conhecem a CCB, aí ele emenda dizendo, né? A palavra esclarece. Que palavra que é? Se ele está combatendo o estudo ou a leitura da Bíblia e dizendo que a palavra já é suficiente, então essa palavra que ele está dizendo não se refere à Bíblia. Essa palavra que o CCBano busca, essa palavra onde eles vão aprender é a profetada do homem, é ensino humano. Essa igreja segue homens. Você que não estuda a Bíblia, irmão, e você segue fielmente tudo que a CCB ensina, você está seguindo o homem. Então aqui nessa passagem ele está falando, irmão, não precisa, porque para quem está lá dentro da CCB, a palavra serve. E aí eles chamam da pregação humana de luz para os nossos pés. Ele não está se referindo à Escritura. Ele está se referindo à profetada nossa de cada dia que vem na congregação cristã no Brasil. Isso é um absurdo. Gente, está cada dia mais escancarado que a congregação cristã no Brasil não é uma igreja cristã. Igreja cristã vela pela Escritura, segue a Escritura e estuda a Escritura. Igreja que só carrega nome de cristã não é suficiente para ser adequada como uma igreja cristã. E aí ele segue dizendo mais, né? Que a palavra pregada na congregação cristã no Brasil é a própria palavra. A palavra de Deus, a que é luz para os nossos pés, a que nos guia, né? Quando você tiver alguma coisa na vida com dificuldade, venha buscar a palavra. Não é buscar o conselho escriturístico, o conselho da Bíblia. É buscar a profetada do homem. Então, no conselho desse ancião, está nítido a retaliação pelo estudo da Bíblia. Entenda, irmão, esses homens que se juntaram num grupo, não se ajuntaram para aprender a roubar, para aprender a enganar, para aprender a fazer nada de errado. Eles se juntaram para poder ler a Escritura conforme a orientação da CB. Não tem nada contra a lei, então vamos fazer um grupo para nós ler a Bíblia. Não pode. Está sendo retalhado e o ancião está dizendo para ele parar com isso. Aí ele menciona uma frase até esquisita, que ele fala que esse negócio vai colocar a Bíblia diante de todos. Vocês prestaram atenção nisso? Vai colocar a Bíblia diante de todos. Isso desperta alguém para querer colocar a Bíblia diante de todos, né? Colocar a Bíblia diante de todos, né? Colocar a Bíblia diante de todos, né? É simplesmente surreal. Isso está cada vez na
cara de todo mundo. Na CCB, gente, tá impossível a permanência de um verdadeiro cristão. Se você diz que é cristão, irmão, se você diz que creu em Jesus Cristo e permanece em um ambiente aonde faz perseguição e retaliação para quem lê ou tenta estudar a Bíblia, o evangelho está na Bíblia, você é falso, você não é cristão. A CCB já se afundou no pecado. O pecado da apostasia é o pecado de morte. O pecado da apostasia, quando você se afasta de Cristo ou impede as pessoas a se aproximarem de Cristo, essas pessoas já estão agindo segundo o anticristo. Anticristo é um modus operandi. O anticristo é um comportamento. Olha aí esses absurdos. E segue mais. O ancião seguiu dizendo que nessa parte, irmão, de estudar a Bíblia, aliás, de ler a Bíblia, ele falou. Nessa parte, irmão, de ler a Bíblia com os demais aí, deixe isso de lado, irmão. Deixe isso de lado. E aí ele também emenda dizendo, olha, se quiser conversar alguma coisa, a minha casa tá a porta aberta, você pode vir. Só não quero falar deste assunto, né? Qualquer outro assunto o ancião quer falar ou até conversa, mas ele não quer conversa sobre estudo da Bíblia. Ele não quer conversa. Esses homens não querem nem dar a oportunidade do contraditório, né? Porque eu posso estar errado, então eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir, porque se eu for convencido, significa que eu estava errado, eu estava no engano. E se a pessoa me convenceu, é porque ela mostrou que ela é quem estava com a razão e a verdade. Mas isso eles nem querem saber. Ele deixou claro no áudio aqui, olha, irmão, a porta da minha casa está aberta, mas esse assunto eu nem quero falar mais. Para mim isso já está encerrado, né? Esse negócio de estudar a Bíblia aqui em Lins, não. Um verdadeiro absurdo. E vocês vêm falar que na CCB é tudo bem, lá se estuda a Bíblia. Lá a CCB não promove estudo bíblico nenhum e está retalhando todos que estão procurando estudo bíblico. Tem gente que está indo embora. Tem gente que ainda está permanecendo lá dentro e está buscando o estudo da Escritura. Pessoas que estão querendo ter conhecimento sobre o Evangelho. E essas pessoas, quando são detectadas pelos anciões da CB, eles estão sendo retalhados, como você acabou de ver nesse áudio. E aí ele pede para essa pessoa desmanchar esse grupo, dizendo, estou pedindo com todo carinho, irmão, com todo carinho e com toda educação. Qualquer um sabe, e um bom entendedor, que isso não se passa de uma ordem disfarçada de pedido. Todo mundo, qualquer pessoa sabe disso, né? Só aquele que finge que não tá vendo. Aquele que é defensor cego da CB, finge que não tá vendo, vai falar que isso foi tudo normal, tá tudo ok, blá. Por quê? As pessoas que defenderem isso são pessoas iguais a esse ancião, que não tá nem aí, tá bulufas para as escrituras sagradas. Eles querem saber mesmo, é de profetada que fala sobre a nossa vida. Mas um dia, meu filho, vai chegar o seu fim, vai chegar o nosso fim. E quando você partir daqui, você vai estar simplesmente em apuros porque não buscou o conhecimento da verdade. Simples assim. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.